O irmão Branham diz, não é um grupo. Todos vocês conhecem, a pessoa descrê porque é problema dela, mas que está na mensagem, está, Cristo é o mistério de Deus revelado. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um Filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. O Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a pessoal, vindicação pessoal da palavra, na mesma expressando-se, ela mesma expressando-se ao povo e ao mundo. Sempre é um indivíduo. A gente pode começar do tempo de Moisés, e ali nós vemos que aqueles três conhecidíssimos, né? Coré, Datã e Abirão, que fazia parte também daqueles sacerdotes, estavam contra Moisés e contra o sacerdote Arão. E Deus já tinha escolhido Arão para sacerdote, Moisés para profeta. E a gente não pode tomar um lugar do outro. Cada um de nós temos que ficar no lugar que temos revelação que Deus tem nos chamado para tal. Se é um membro abençoado, ouvindo, crendo, não discutindo, sabendo que tem que ouvir uma voz. É como em casa, você, mesmo num tempo deste, mas se não tiver uma voz para você ouvir, que é a do seu marido, você não vai para frente. Se começar a ouvir a voz de todos, ou ouvir a voz de um chefe no qual onde você trabalha, e não ouve a voz do marido, é um problema. Então você ouve a voz da igreja, onde você congrega, mas não ouve a voz da palavra, que vem sempre através de uma só pessoa, de um só homem. Aí vamos entrar em problemas, em contradições, porque as coisas ficam todas desajustadas. É porque não tem o povo firmado sua fé numa mensagem. Irmãos, nós estamos certos que no arrebatamento não podemos ir com várias classes de pensamentos na mensagem. Por isso Deus trouxe um profeta para nós para revelar a palavra, e por isso mesmo Deus disse para ele, com respeito à terceira etapa, não falar para ninguém. Isso Deus estava usando uma voz, e ele tornaria a usar uma voz que estivesse só para repetir, para profetizar outra vez aquela mensagem pregada, que não é minha. Ela não é particularidade minha, ela é do profeta. E um só homem, uma só pessoa, não é mensagem minha, é do profeta. Em cada tempo você vai ver que eles se levantaram tentando desacreditar aquela mensagem de um só homem. Coré, Datã e Abirão levantaram para desacreditar a mensagem de Moisés. E o que eles disseram? Para poder ter a congregação com eles, que é mais gente, então Coré disse, você está fazendo acima de toda a congregação, quando toda a congregação é santa. Quer dizer, era um pregador dentro do ministério de Moisés, ao lado do povo e não ao lado do profeta. Ele estava ao lado do povo, porque ele estava dizendo coisas boas para o povo. Toda a congregação é santa, não é só você. E você sabe que Deus não gostou daquilo, porque Moisés não dizia
que era só ele, que ele era o santo, mas que a congregação só pode ser santa quando ela tem o Espírito Santo. Porque nenhuma congregação é santa, nenhum homem é santo, se não tiver o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre foi a mensagem de uma só pessoa no dia que cada um viveu. Então hoje não é diferente, não foi diferente no tempo de irmão Brana, não foi diferente no tempo de Jesus. Sempre tinha aqueles que estavam tentando desacreditar o ministério de uma só pessoa, que era Cristo. Como eles tentaram desacreditar o ministério de uma só pessoa, que era Moisés. Agora, esses três indivíduos não viveram para desacreditar a terceira puxada que foi revelada através de Josué. Quem levou o povo a Canaã foi Josué, não foi Moisés. E aquela mensagem era a única, porque era um só homem outra vez. Morreu Moisés, alguns podiam dizer, agora nós ficamos livres, né? Levanta Josué, para poder um só homem outra vez. E tendo um outro admirador, braço direito ao seu lado, Josué e Caleb. Mas o Josué era o que estava na frente. Era Moisés e Josué, mas era Moisés que estava na frente, até que Moisés morreu, então foi levantado Josué. Era Jesus, mas quando ele partiu, era o Espírito Santo. Então vem Jesus, em forma de Espírito, atuando em um homem chamado Pedro. Então, o irmão Brana diz aqui, 491, Cristo, mistério de Deus revelado. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Que você tendo uma só pessoa, você tem um só ensinamento. Se você tem duas pessoas, você tem dois ensinamentos. Se você tem um grupo de ministros que não escuta aquela palavra profética, então você vai ter confusão, porque são várias mentes. E o irmão Brana diz que Deus não usa um grupo, é um indivíduo. Olhe somente em um indivíduo, nunca um grupo. 484, da mesma mensagem. Sua identificação é com um indivíduo. É um indivíduo, Moisés. Não adiantou Coré, Datã e Abirão levantar, porque Deus estava operando através daquele indivíduo, Moisés. Moisés partiu, não adiantava outro levantar contra Josué, porque Deus estava falando através de Josué. E disse ainda, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como Deus foi com Jesus, o foi com a igreja. No dia de Pentecostes, que Pedro estava cheio do Espírito Santo para poder liderar aquela igreja naquele tempo. Era o Espírito Santo que liderava, sempre foi o Espírito Santo, mas com um homem. Foi o Espírito Santo em Moisés, foi o Espírito Santo em Josué, foi o Espírito Santo que é o Pai em Jesus. Logo foi o Espírito Santo que estava na igreja nos dias pentecostais. O Espírito Santo em Pedro. E Pedro foi um apóstolo e profeta aos judeus. Você pode ver que depois Deus levantou Paulo para poder ser apóstolo e profeta dos gentios. Todos agora ouviam a Paulo. Aí você tem Timóteo ouvindo a Paulo. Você tem os demais ouvindo a Paulo. Por quê? Eles tinham uma unidade naquela mensagem. Por isso Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. O que era aquilo? Era o Espírito Santo falando através de um homem. E o outro não podia contradizer.
Pedro não falou diferente de Paulo. Paulo não falou diferente de Pedro. Cada um teve uma mensagem para um tipo de gente, para um povo. Foi escolhido para um povo. Então, é um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Jesus nunca disse, vê agora, Jesus nunca disse. Agora, Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. Ele diz, isto foi para ele, pessoalmente. Não foi para Pedro e João, foi para ele, foi para Pedro, pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro. Você sabe que nos dias de Pedro podia levantar mais alguém e dizer, eu fico com Jesus. Mas Jesus tinha dado as chaves para Pedro. Este é o problema. A pessoa quer ficar com alguém, até muito bem ficar com aquela pessoa. Mas nem Jesus tinha as chaves mais. Jesus pegou Pedro e disse, te dou as chaves do reino do céu. Jesus estava com a chave, deu para Pedro. Agora você quer ir com Jesus? Jesus vai te falar, eu já dei para Pedro. Vai lá, o que Pedro falar, está falado. Quem vos ouvir, a mim me ouve, diz o Senhor Jesus. E esta é a realidade. Porque aquele ministério, aquela chave, daquela revelação, ninguém mais teve aquela revelação, senão Pedro. Ele teve a revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele tinha chave para abrir a porta no dia de Pentecostes. Ninguém mais. Eles estavam lá, todos os discípulos. Estavam ali os 11 discípulos. Mas só um tinha a chave. Porque Deus fala com uma pessoa. Deus não fala com duas pessoas, 3 pessoas. Deus fala com uma. E aquelas demais, os 10, tinham que ouvir a Pedro. Porque Deus tinha dado as chaves para Pedro. E acabou. Você não pode fugir daquilo ali. Sempre é uma só pessoa. E o inferno está contra esta verdade de uma só pessoa. E o diabo sempre quer te mostrar a pessoa anterior. Podia querer mostrar, não, mas nós vamos continuar com Moisés. Mas Moisés já morreu. Vocês têm que ficar agora com Josué. Eles podiam dizer, nós vamos ficar com Jesus. Bom, mas Jesus já morreu, ressuscitou e deu as chaves para Pedro. Não adianta você querer ficar com Jesus. Se você não aceita a mensagem de Pedro, você não aceita a mensagem de Jesus. Quem te ouve, a mim me ouve. Quem te recebe, a mim me recebe. Então ali tinha uma mensagem. Todos eles pregavam igual. Porque tinha uma mensagem. Senão você vai ter vários pensamentos, aí todo mundo vai para o céu daquela forma. Não. Tinha que ir com a mensagem de Moisés. Moisés morreu. Tinha que ir com a mensagem de Josué. E Josué introduziu o povo em Canaã. No tempo de Josué houve o Acã. E sua família, sua congregação, que estava não preocupado com o ministério, mas estava preocupado com a capa babilônica, com a cunha de ouro, com o dinheiro. Ele que estava preocupado, não com a revelação. Eles não estavam lutando para estar com Josué e chegar lá no final e entrar na terra prometida por revelação. Não, eles estavam pela capa babilônica, pela cunha de ouro. E você sabe que Josué
não podia ir para frente. Deus pegou e falou para Josué, quando Josué pôs todo mundo a orar, Deus disse para ele: há anátema no vosso meio. Em outras palavras, eu não posso te ouvir. Há anátema, a maldição. E a maldição era um homem, que a sua família o ouvia, era um homem com uma capa babilônica, uma cunha de ouro, que tirou de onde Deus mesmo, através de Josué, disse para eles não tirar nada de Jericó. E eles então saíram com uma mensagem maldita, uma congregação maldita, uma família maldita, mas não sabiam. Nem Josué sabia. Para vocês verem, nem Josué sabia. Quando Deus disse para ele: há anátema no vosso meio, saiu a procurar no meio da congregação de Israel tantas mil pessoas para encontrar aquele anátema, aquela família em problema. Aí encontrou o Acã. Teve que morrer o Acã e a família. Por quê? Eles não acompanharam a mensagem de um só homem. Aquele um só homem já tinha dito: vocês não podem tomar nada de Jericó. O Acã foi e tomou. Como dizer: eu mando em mim mesmo. Eu tenho que governar minha família. Não é esse homem que vai fazer isso por mim, nem por minha família. Sou eu mesmo. Eu vou responder por isso. Eu vou ficar com a capa babilônica, com a cunha de ouro. Mas o profeta tinha dito para ninguém tocar naquilo ali. Por isso, quando Deus tem uma mensagem, você tem que seguir aquela mensagem, não importa o que os outros falam. Todo homem que Deus usou foi simples. Você pode pegar desde Noé, Abraão também, tudo foi simples. Pega o Moisés, simples. Josué, simples. Sempre Deus tem alguém para ficar ao lado do seu. Eu já te disse, Moisés, aí tinha Josué ao lado de Moisés. Aí Moisés morreu, ficou Josué, aí tinha Calebe para ficar ao lado de Josué. Sempre tem alguém. Deus usa um, mas sempre tem alguém que ajuda aquele grupo e que concilia com o pensamento, com a mensagem daquele um que Deus escolheu. Você não tem que pensar hoje nem em mim. Você tem que pensar que você está desobedecendo a etapa de Deus, não eu. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho que fazer é só pregar. Agora, se você diz: eu faço desse jeito, eu tomo conta disto, quer dizer, eu que governo isso daqui. Sempre esse espírito veio lá de trás. Irmão Brana diz: os espíritos nunca morrem. Morre a pessoa, mas fica o espírito, certo? Sempre foi assim, desde o Velho Testamento. Pode morrer Balaão, mas fica o espírito dele. Morre Judas, mas fica o espírito dele. Deus tomando do Espírito Santo e unge o Moisés, Moisés parte, Deus unge o Josué. Sempre é assim. O diabo tem e Deus também tem os seus. Mas o diabo sempre tem aqueles que desobedecem a mensagem de um só homem naquele dia. Quantas pessoas hoje estão com um pensamento obscurecido, nublado, a respeito do nosso profeta? Quantas pessoas? São centenas, hein? Talvez milhares. E falando só do povo que creu no profeta e crê no profeta, nós temos milhares de pessoas que estão com a mente obscurecida, que não puderam permanecer com a mensagem de um só homem. Eles não puderam ver a revelação que Deus deu a um só homem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, isso daqui é costumeiro para nós. Mas não tem outro para revelar, é só o sétimo anjo. Não tem mais ninguém para revelar.
tudo está revelado, porque o sétimo anjo revelou todas as coisas. Mas Deus disse para ele, aquela etapa, a terceira puxada, não diga a ninguém. Então tem algo a ser feito mais à frente, depois do profeta, tem algo a ser feito com a própria mensagem do profeta. Ninguém é exaltado. Josué não era exaltado. Simplesmente ele tinha aquela mensagem. Se alguém vem após o irmão Brana, não é exaltado. Ele tem que ter aquela terceira etapa. Ele tem que ser a pessoa escolhida, como Deus escolheu no tempo de Moisés. Deus falou para Moisés, fala para eles ficarem aí, sair na porta da tenda, e eu vou mostrar para eles quem eu escolhi. Certo? E aí matou todos eles, a terra abriu a boca, engoliu todos eles, com suas congregações, 250 homens espirituais, que eram sacerdotes, filhos de sacerdotes. Agora morrem todos com suas famílias. Talvez a mulher não sabia de nada, mas ela casou com um homem daquele. Esse é o problema. É o problema do marido, é o problema da mulher. Eu não sei de nada. Os filhos, eu não sei de nada. Como que eu vou pagar o preço? Podia dizer, o filho de Coré, o filho de Abirão, o filho de Datã. Mas, meus irmãos, Deus sabe que o Coré só produziria Corezinhos. E da hora que crescer, é outro contra Israel. O Datã, um Datanzinho. O Abirão ia produzir Abirõezinho. Então Deus acabou com tudo. Você não vai produzir mais nada. Então não adianta pensar, oh, mas eram crianças, eram inocentes. Não. É da onde ele veio. Tem gente que vem das denominações, mas eles não são sementes da mensagem. Eles são sementes da denominação. Eles têm que voltar para lá. Eles têm que fazer um grupo para eles, à parte, porque eles são exatamente de um destes três. Esse espírito não morreu, só morreu o Coré, o Datã e o Abirão. Mas esses espíritos ficaram para ungir pessoas que levantariam contra Jesus, contra Pedro, contra Paulo, contra Irineu, contra Martim, contra Columba, contra Lutero, contra Wesley, contra Brana. Vamos parar por aqui, certo? São espíritos que são contra. Agora Jesus disse para os discípulos, vocês vão e pregam. Se eles ouvir vocês, tudo bem, se não ouvir, até mesmo a saudação, diz, você chega e diz, paz seja nesta casa. Se tiver alguém ali que é desta paz, pode responder amém. A paz fica. Se não, você sai daquela casa, bate os pés, sai da cidade, bate os pés, para não levar nem o pó da casa deles, da cidade deles. Porque não reconheceram a mensagem que foi levada dentro da casa deles. Esse é o problema de cada vez que Deus tem uma mensagem. Tem aqueles que só levantam contra, eles são semente de Coré, Datã e Abirão. Eu não estou xingando ninguém, eu só estou dizendo, se eu não permanecer com a mensagem de William Marion Branham, com esta revelação que ele trouxe através dos 7 selos para todos nós nesse tempo final, eu também serei um Coré, ou um Datã, ou um Abirão. Se eu não permanecer com essa terceira puxada, com esta revelação que foi dada só ao William Branham, não foi dada a mais ninguém, foi dado a ele, e depois Deus diz para ele, não diga para ninguém. Se Deus diz para ele, não diga a ninguém, qualquer tempo Deus levantará alguém e dirá a este alguém
O que não pôde William Branham dizer? As pessoas precisavam acompanhar isto e trabalhar com simplicidade, com sujeição de espírito. Você não gostaria que a sua mulher escutasse dois homens. Você quer que a sua mulher escute você. Deus não quer que a sua igreja escute 2, 3 homens. E nós temos que estar baseado nesta fé. Terceira puxada. Cada pregador prega a terceira puxada completa. Se ela não é completa, você já sabe. Você copiou. Mas pode copiar agora? Pode. Mas não podia copiar no tempo do irmão Branham, porque não podia falar. Mas agora, já foi falada, já foi comido esta mensagem, profetizada outra vez. E você não pode duvidar disso. Você sabe, você é consciente disso daí. A pessoa peca, irmão, voluntariamente. A pessoa que prega contra uma só pessoa, tentando desacreditar o ministério de uma só pessoa. Hoje, ela sabe, ela peca voluntariamente. Não tem perdão mais nunca. Peca voluntariamente. Porque ela sabe. Ela sabe, não fui eu quem vi isto. Não fui eu quem preguei isto. Eu sou apenas o que estou repetindo isto. E tentando desacreditar o homem pelo qual pregou isto. Esta é a realidade do tempo. O problema do ano 2020 para cá é isso, é desacreditar a mensagem de um só homem. E assim eles seriam este um só homem, porque estaria pregando uma coisa diferente e que o povo tinha que aceitar, tem que receber. É como Coré, Datã e Abirão. Não é Moisés. Toda a congregação é santa, puxando a congregação para eles. E se os membros não percebem, é o que eles estão fazendo, tentando puxar a congregação para eles, através de lisonjas, palavras boas aos seus ouvidos. O que faz um indivíduo conquistador? Ele fala para sua mulher o que você não fala. Talvez você nunca viu isso nela. O conquistador vê. Ele é um endemoniado. E aquilo ali atormenta a mulher. Aquilo atormenta a igreja. Porque é um espírito conquistador. Que é um espírito copiador. Mas não é original. Ele copiou, mas não é original. Há cópias da terceira puxada? Existe, mas não é original. A original que o irmão Branham pregou. Que ele não pôde dizer para ninguém. Esta é a original. E que quando isto tem que chegar ao nosso conhecimento, Deus fará a mesma coisa. É uma só pessoa. Ou não, uma só pessoa foi só até a Jesus. Aí você vê. Você não podia crer como eles não creem. Tem uns aí que não crê também que uma só pessoa é William Branham. Aí eles ficam, uma só pessoa é Jesus. É um espírito que atormenta as pessoas. Agora, depois de 60 anos, eles ainda ficam, uma só pessoa é Branham. Já passou a geração. O próprio irmão Branham diz que não estaria aqui para julgar esta geração, porque esta geração está ouvindo esmiuçadamente a terceira puxada, sabendo claramente o que é. Quanto tempo nós ficamos aí sem saber o que é a terceira puxada?
E aonde está escrito? Dentro da mensagem. Quantos anos ficamos sem saber batismo em nome de Jesus Cristo? Quantos anos? E aonde está o batismo em nome de Jesus Cristo? Dentro da Bíblia. Há quantos anos ficamos sem saber novo nome? Sem saber que o Cordeiro saiu do trono? Que a era tinha terminado para revelar os 7 selos? Quantos anos? Mas está dentro da mensagem. A revelação está dentro da mensagem. O próprio irmão Branham, em 1964, quando ele pregou esta mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, irmão Branham estava falando assim, presta atenção, 138. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Este dom é a terceira etapa, o grande dom. Não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio. Eu estava voltando naqueles dias. Voltando para o meio deles naquele dia. Não é que ele vai morrer e vai voltar para o nosso meio. Que tem essas interpretações também. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda. Exceto aquele tipo de edifício ou tenda, onde haverá um pequeno edifício preparando e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isso não aconteceu ainda, até onde eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei que não aconteceu. Isso é o irmão Branham dizendo. Em 64, quero que vocês acompanhem a mensagem, 1964, janeiro, e depois você vai para os ungidos últimos dias, creio que é em junho de 1965, um ano e meio depois. Você tem que entender que a mensagem vem dando mais luz. Até aqui, o irmão Branham diz, olha, isso aqui nunca aconteceu, a única coisa que eu sei que não aconteceu foi esta visão que eu tive, a visão da tenda. Neste dia, quando parece que tudo está negro, eles tinham pregado os selos, como que tudo podia estar negro? Escuro, nublado. Mas mesmo assim, Jesus permanece o mesmo. Aquele mesmo Jesus que estava em Brana pregando os 7 selos, é o mesmo Jesus que está aqui. É o mesmo Jesus, não tem outro Jesus, mas tem que estar pregando o mesmo selo. Tem que pregar a mesma palavra. Agora, preste atenção, 141, suas infalíveis palavras de promessa. Eu quero que alguém levante e me diga qualquer coisa que eu já falei, no nome do Senhor, além disso, que não aconteceu. Quer dizer, além dessa visão da tenda, que não aconteceu. Você pode me dizer alguma coisa além disso? Aí ele continua. E quantas centenas de vezes vocês já ouviram dizer isto? Isso nunca falhou. O que estou eu tentando lhes dizer, isto é totalmente impossível para um ser humano fazer. É Jesus Cristo entre o povo. Amém? É Cristo no nosso meio. Agora, Cristo estava no nosso meio através do que o William Branham estava pregando. Se nós queremos Cristo no nosso meio, temos que estar pregando aquilo que o William Branham pregou. Até aqui ele não viu a visão da tenda, 1964. E você sabe que a visão da tenda está dentro da terceira puxada. Aí quando dá um ano e meio depois, 1965, creio que junho ou julho, que ele pregou os ungidos últimos dias, ele diz, a revelação, sobre esta revelação dos 7 selos,
dos 7 trovões, ele diz: a terceira puxada foi. Quem entende isto, já diz: a visão da tenda foi. A vinda de Cristo foi. Você vai entender isto. Nós estamos esperando o arrebatamento, mas a vinda de Cristo para poder revelar as coisas foi no tempo que o profeta estava na terra, certo? Então, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele não falou isso antes. Ele veio falar aqui, agora, mais claro para nós, o que era a terceira puxada. Então, se você sabe que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a visão da tenda foi a abertura da palavra. Não é fora, tudo está dentro daquela terceira puxada. A visão da tenda, mesmo sem você entender, pensar que era apenas cura divina, como o irmão Branham estava esperando que fosse cura divina. Mas cura divina, ele já teve na primeira etapa. Não era questão de repetir cura divina. Aqui agora ele vem com uma mensagem mais emancipada. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, que a terceira etapa foi. Não vai ser, não vai acontecer, já foi. A terceira etapa, a visão da tenda, já foi. Isso é forma espiritual, que as pessoas precisavam ser levadas ali em maca. Talvez você venha em macas, doente espiritual, e ouve a terceira etapa e fica curado. Nós queremos cura divina, mas, meus irmãos, a terceira etapa é cura da alma, é cura espiritual. Essa terceira puxada, porque ele estava esperando cura divina outra vez, uma repetição do ministério. Mas não, aqui agora era a abertura da palavra, a terceira puxada. Não era apenas uma cura divina no físico, mas era para curar a alma das pessoas. Agora você tem que acompanhar o que o irmão Branham diz na mensagem, senão a gente fica aqui esperando, estamos esperando o grande dom, mas você tem esse grande dom, a terceira puxada, você tem. Vai entrar em operação? Bom, vamos ver quando a união de igrejas chegar, se cada um de nós vamos mostrar que estamos na terceira puxada. Vamos mostrar que temos esta unção, este dom, para poder vencer o anticristo. Antes do rapto, cada um tem que estar preparado para isso. Eu não sei se isso acontece no mundo inteiro, porque a questão das pessoas já estarem aprisionadas, faz muitos anos que isso acontece no mundo inteiro, que as pessoas podem pensar, isso faz parte da união de igrejas, porque nesses lugares, nesses países, eles não querem saber nada de cristianismo, mas ainda não é isso. Isso tem que vir através da Igreja Católica, esta unidade, quando ela e os presbiterianos e os pentecostais, que já estão unidos todos na mesma doutrina da Santíssima Trindade, dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. Isso é a marca da besta, e eles não sabem. Se eles soubessem, eles venceriam o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, e receberiam o batismo no nome desse Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Mas eles não conseguem, porque você vai ver que tem aqueles que estão na porta, eles não entram e não deixam os que querem entrar, entrarem. Por isso um eleito, meu irmão, minha irmã, não há ninguém que segura ele. O eleito, ele vence porque ele nasceu com esta semente. Se a pessoa nasceu com a semente de Coré, de Datã, de Abirão, de combater uma só pessoa, se nasceu com esta semente, não adianta pensar que eles vão converter, porque não converterão. Eles nasceram com aquela semente.
Você não pode, de maneira alguma, trazer um filho de Coré, de Datã e Abirão, mesmo está na linha sacerdotal, você não pode fazê-los mudar de opinião, crer em Moisés, crer em Brana, crer na noiva hoje. Você não pode fazer. Não pode, porque eles já tiveram esta semente, eles estão vindo com esta semente. Por isso Deus usa uma só pessoa. Desde o início foi assim e terminou aqui conosco através do irmão Brana, usando uma só pessoa. Agora, não diga a ninguém, tem que ser uma só pessoa outra vez. Tem que ser. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A gente simplesmente tem que crer. Irmão Brana diz, as pessoas não creem. Mas Jesus é o mesmo, usa apenas um, mas tem aqueles que têm vontade de ser usado como aquele um. E aí, quando não é, aí levanta contra. Levanta contra infernalmente, como Coré, Datã e Abirão levantaram contra Moisés. Levantaram aqueles homens contra Jesus, aquele espírito religioso do dia, que prostitutas aceitaram Jesus, ladrões aceitaram Jesus, e Anás e Caifás, homens sacerdotes, foram para o inferno, se perderam. Por quê? Eram sementes de Coré. Eles vieram daquela linhagem. São sacerdotes, mas Coré também veio daquela linhagem. E olha o que aconteceu com ele. Então assim acontece com cada pessoa que tenta desacreditar o povo no ministério, na mensagem de uma só pessoa. Quem revelou toda a palavra? Cristo. Através de quem? Uma só pessoa. William Marion Branham. O resto você completa, certo? Depois de tudo revelado, ele disse, a terceira puxada, você não diga a ninguém. O dia que você souber dessa terceira puxada, você então vai saber que a mensagem é de uma só pessoa, é de um só homem. O dia que você souber disso, porque Deus não pode fazer diferente. Ele não pode fazer uma salada de pensamentos, porque dois homens têm duas mentes, e Deus é um, por isso ele usa um, e sua igreja é uma. Irmãos, eu não queria que fosse assim, mas é, certo? Eu queria que todo mundo fosse salvo, Deus também quer, só que ele sabe que todo mundo não vai crer na mensagem dele no dia que ele manda. Ele manda uma mensagem hoje, eles creem naquela de ontem. Olha o que foi Paulo, o que foi Pedro. Até o irmão Brano nos dias dele diz, se eu tivesse uma igreja como a primitiva. Mas a hora que vê a revelação dos selos, ele diz, por que você pensa em ter uma igreja como a primitiva? Hoje é muito melhor. Se eu tivesse uma igreja como a do irmão Brana, no tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Agora, com a revelação da terceira puxada, que Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém, e passou esses 40 anos, e nós ficamos sabendo disso, por que desejamos uma igreja como a dos Estados Unidos, como o tabernáculo Brana, ali nos Estados Unidos? Por que desejar, sendo que nós temos algo maior hoje? Maior por quê? Porque aquilo que não podia ser dito ali, pode ser dito aqui. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Eu não posso fazer ninguém crer, simplesmente tenho que pregar aquilo que o Senhor profeta pregou, e deixar que o povo faça a escolha, Senhor. E aqueles que a ti pertencem não levantarão contra a mensagem de uma só pessoa. Aqueles que pertenceram ao Senhor não levantaram contra a mensagem do irmão Brana. E aquele que levanta contra a mensagem de uma só pessoa hoje, está levantando contra a terceira puxada,
que o irmão Branham não podia falar. Só que eles não admitem ser falado por outras pessoas, se não fosse eles. Mas o Senhor só fala a ele. O Senhor deu a chave para ele. Só William Branham desvendou estes mistérios para nós. Só esta mensagem tem aberto a terceira puxada para nós, que não podia ser falada no tempo do irmão Branham para alguém. Mas agora nós ficamos sabendo, através do Espírito Santo. Ajuda esse povo, Pai, que nossos corações sejam dominados pela força da revelação do seu poder. Não deixe que aceitemos uma unção de Coré, de Datã, de Abirão, que traz porfia ministerial, que traz luta ministerial, que traz cópia de uma mensagem original, que hoje ela existe. Não podia copiar antes do ano 2000, porque essa nota de terceira puxada não existia. Eles não tinham, não viam para copiar, mas agora eles veem, faz 20 anos que esta nota está correndo pelo Brasil e por país vizinho que fala a língua portuguesa. Ajuda-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.